Oba, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Jean, mas pode me chamar de Gato Jurássico se quiser. E hoje eu quero trazer a minha interpretação sobre um clássico da música brasileira. Bom, eu sei e acho que a maioria aqui sabe do que se trata a música, todo o contexto da ditadura e todas as metáforas para burlar a censura. Mas hoje eu quero trazer uma interpretação diferente. Aqui a gente vai ignorar todo esse contexto e vamos existir que não existe toda essa parte aí do ditadura, censura, história brasileira pra lá. Enfim, toda vez que eu escuto essa música, eu não consigo ignorar a ideia de que ela se refere a um ponto de burnout. Eu não sei pra vocês, mas essa música me soa exatamente como alguém ansioso, já cansado da rotina exaustiva, finalmente desabafando, vomitando tudo o que sente sobre a vida em forma de música. E digo mais, como eu sou um preguiçoso safado e morro de medo da CLT, então particularmente eu gosto de imaginar o personagem como um jovem adulto, alguém por volta dos seus 30 anos, numa crise existencial, relativa exatamente a essa vida de trabalhador, a vida do brasileiro médio, a vida de alguém que acorda cedo e vive todos os dias como iguais e já não suporta mais viver assim. Acostume-se, pois todo meu ponto é baseado nessa visão. Bom, eu poderia abordar a música inteira, porque se forçar bastante dá pra observar esse tema ao longo de toda a música, mas como eu disse, ficaria bastante forçado, então eu vou tentar abordar somente as partes que são coerentes com o meu ponto. E vocês perdoam se no fundo tiver um galo cantando, porque é impressionante. Esses bichos passaram o dia inteiro quieto. Foi só eu apertar pra gravar e esses malditos começaram a cantar. Bom, vamos lá. A começar pelos primeiros versos. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Aqui podemos ver alguém que claramente sofre por algo. Algo que é chamado de uma bebida amarga, a qual ele é obrigado a beber e beber calado ainda por cima. Mas mesmo calado a boca, ainda assim a mente, o peito, continua sofrendo. Há uma perturbação que grita, apesar de ele tentar escondê-la. Essa perturbação parece se originar exatamente do fato desse alguém já não suportar a cidade grande, a civilização. Essa pessoa já não suporta a correria da cidade grande, o barulho. Essa pessoa sente falta do silêncio. Algo que, convenhamos, realmente nunca existe na cidade. Já que mesmo nos dias de descanso, o paredãozão come tudo. Eu não ligar meu paredão hoje. Se a polícia não deixa, vamos. E então pulamos pra parte do Chico. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Aqui pra mim fica ainda mais óbvio. Aqui o Chico canta exatamente tudo que eu falei mais cedo. Incrivelmente, a gente vive num mundo onde você acorda às 5 pra chegar no trabalho às 7, pra sair de lá às 18 e chega em casa às 20. E boa parte de nós faz isso 6 vezes na semana. É como diria o Murisco. Esperar a sexta-feira, lógico, viver só 4 dias e um mês parece um bom negócio, né? Vivem só 4 dias no mês, mas pra maioria isso parece um bom negócio. Chega pra tua família e vai reclamar da 6 por 1 pra tu ver. Logo tu é taxado de preguiçoso, porque sempre foi assim e é assim que tem que ser. Acho que nossa geração discorda disso. Apesar de ninguém fazer algo a respeito. E discorda principalmente ao fim da noite, naquele momento em que parece uma eternidade. Quando nos danamos, quando nossa mente nos devora em meio aos por que, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, e aos amanhã já é tudo de novo. Quantas vezes na sua vida você já não quis só lançar um grito desumano? Quantas vezes a sua agonia não foi tão grande que você só queria gritar? Nem sequer sabia palavras pra descrever tudo num desabafo, porque somente um grito animalesco poderia traduzir parte de todo o sofrimento. Mas não pode. Afinal, você não é um maluco e não pode gritar igual um... Eu vou ainda mais longe. Nos versos, esse silêncio todo me atordoa e tal. Apesar da metáfora para as inúmeras desovas em rios que ocorriam durante a ditadura e tal, a gente aqui nesse contexto poderia traduzir esse monstro da lagoa que se espera ver como nada mais que a ansiedade natural. Afinal, todo mundo aqui já viu esse meme do ai, não era sentido aranha, era ansiedade, né? A maioria, a ansiedade é um dos males do século. A maioria de nós vive sob alerta de um perigo que quase nunca chega. Uma perturbação ansiosa com relação a nada. Porque nosso cérebro aprendeu a estar sempre esperto para tudo. Mas a melhor parte vem agora. Porque os versos que me inspiraram a fazer esse vídeo estão principalmente no segundo ato da música. Logo depois que o beat vira e se transforma num rockzão brabo. Claramente não sei do que eu tô falando.
Eu simplesmente não consigo descrever o quão presente é no meu dia a dia o sentimento do pileque homérico no mundo. Numa pesquisa rápida, uns dias atrás eu descobri que pileque nada mais é que um porre, e homérico se refere a Homero, um escritor da mitologia grega. Ou seja, um pileque homérico seria basicamente um porre epicamente enorme. Aqui o Milton canta não só sobre a dificuldade que é expressar e ter o direito de expressar o que se sente perante ao mundo, mas ele descreve perfeitamente a situação do mundo. Um porre monumental. Desenvolvemos um modo automático exatamente para ignorar toda a maluquice que é o mundo, o quanto todo o universo ao nosso redor tá virado de cabeça para baixo, mas nós fingimos que tá normal. É quase como aquele meme do Homem-Aranha andando triste ou do cachorrinho no incêndio. De nada vale ter boa vontade, fazer sua parte se ninguém mais faz. De que adianta guardar o papel de bala no bolso se quando você olha pros lados toda a rua tá infestada de lixo espalhado? E de que adianta não cometer violência se o seu ASMR pra dormir é som dos pagodes e ou dos papucos? Hoje ainda tá tranquilo, dona Rose, hoje ainda tá tranquilo. Tudo ao nosso redor é uma catástrofe, uma tentativa de utopia construída em cima de tijolos tão defeituosos e de forma tão torta que ao invés do mundo perfeito que fingem que vivemos e que fingiram que nos dariam pra viver, nos dão uma maldita jenga distópica e nós simplesmente engolimos essa bebida amarga e continuamos a fingir que tá tudo normal. É quase como se o mundo real fosse aquela série de vídeo, Quiet Apocalypse, mas nós mesmos, e principalmente a política, é que somos os monstros gigantes. Pra mim esse é o verso individual mais forte da música. Pileque homérico é uma definição perfeita do mundo atual. E, na verdade, é a definição perfeita de toda a história da humanidade. Um mundo torto e virado que fingimos ser o normal. E agora chegamos à estrofe que, de fato, me fez querer esse roteiro. O ponto alto de toda a música e o que me faz pagar um pau pra esse som. Uma vez eu vi um edit no Instagram que usava exatamente essa estrofe como base, e talvez seja por isso que eu tenho essa visão da música. Essa edit tem exatamente essa temática de trazer todo esse caos urbano e a degradação por meio do sistema capitalista. Foi ela, inclusive, que me fez querer ainda mais ouvir essa música, porque até ouvir ela eu ainda não tinha de fato parado pra ouvir a música. Sem mais delongas, a famigerada estrofe. Pois o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Você vive pra trabalhar ou você trabalha pra viver? Minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Velho, se vocês me permitem, eu gostaria de babar só um pouco o ovo dessa música. Puta que pariu, que estrofe foda. Cara, é incrível como esses versos refletem exatamente tudo que todos nós já sentimos ou vamos sentir em algum momento. E essa edit expressa perfeitamente isso. Indo de ponto em ponto, vamos começar do começo. Aqui parece que o personagem já entrou em ebulição mental completa. Aqui a gente já chegou no ápice do vômito de sentimentos. É quase como se desse pra sentir o desconforto do personagem, sabe? Aqui ele percebe, a vida sequer é um fato consumado. Isso não é vida. Não dá pra chamar isso de vida. A própria Edith deixa claro, a maioria de nós trabalha simplesmente pra poder viver. A outra parte se ilude com a ideia de que vive pra trabalhar. Seja numa empresa ou seja pra si mesmo, acabam transformando o trabalho num vício doentio e esquecem de estarem vivos. Quantos filmes a gente já não assistiu e quantos relatos a gente já não conheceu de pessoas cujo único arrependimento era não ter perdido tanto tempo correndo atrás de dinheiro e sim ter corrido atrás de viver e passar tempo com a família. Chegamos num ponto em que não consumamos a vida, consumimos ela. Chega em um momento em que o personagem quer fugir de tudo isso e de qualquer forma, ele só quer tacar tudo pro alto e cometer até os pecados que nem existem e tacar o foda-se mais brutal possível e só largar tudo. Chega mesmo no ponto de querer de fato morrer. E aqui chega no ápice, porque ele já não quer só morrer. Ele quer sumir. O mais alto patamar de ódio auto-infligido. Ele quer só desaparecer, se permitir enlouquecer, perder a cabeça, o juízo, virar um dos loucos do centro da cidade. Ele quer se drogar, se embriagar, morrer, sofrer na pele e se apagar da existência. Ele quer tudo ao mesmo tempo. Talvez já nem saiba mais o que quer. Só quer. E a melhor parte é o verso. Me embriagar até que alguém me esqueça. É algo que eu vejo que é muito comum entre quem sofre de depressão, ansiedade. Ele não quer só esquecer de tudo como quer ser esquecido. Tipo Homem-Aranha, tá ligado? Ser, como eu disse, apagado da existência. Sumir de forma que ninguém lembre de seu nome. Poder fugir de todo e qualquer problema e não sentir mais nada. É impressionante como o sentimento aqui é perfeitamente passado.
Porque ele não quer beber até esquecer de tudo, mas sim beber até ser esquecido. E ele quer beber até ser esquecido porque ele quer exatamente esse controle sobre o alheio. Ele não quer ser esquecido, ele quer escolher ser esquecido. Ele quer encher a cara loucamente e já acordar na ressaca de um mundo em que nenhum dos seus problemas o alcançam mais. E o verso, eu quero cheirar fumaça de óleo diesel, fortalece ainda mais esse meu sentimento de uma perturbação que vem do meio urbano, sabe? É quase como se eu conseguisse sentir o ar poluído e o barulho ensurdecedor e agoniante do trânsito só de ouvir esse verso. Enfim, eu nunca vou me cansar de elogiar essa música porque Chico Buarque é um gênio. Ele consegue passar perfeitamente até sensações que nem eram a intenção da música. A música é perfeita até com a interpretação errada. Fora todo o lance original da música, de ser uma metáfora clara para a ditadura, mas ainda assim ter conseguido burlar a censura e se tornar esse clássico atemporal que consegue se manter atual mesmo quando não há mais ditadura. Pelo menos não há declarada. E foi isso. Eu espero que tenham gostado de ver essa minha interpretação da música e espero ter passado e que tenham entendido a completude de tudo que eu sinto ouvindo ela. Eu espero ter vomitado bem os meus sentimentos sobre a música aqui. Enfim, ademais é o básico que você já sabe. Se inscreve, deixa o like, se der pra hypar, hypa, e principalmente se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado e por favor comenta o que achou do vídeo. A sua interpretação da música, adiciona algo, corrige algo do que eu falei. Eu vou amar ler o que você tem a dizer. Bom, é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo acesso e até a próxima. Tchau.